Ó, vou fazer um resumão de pressão arterial para você que é técnico e enfermeiro que quer ter raciocínios clínicos em menos de 10 minutos, tá? Eu vou até colocar o cronômetro aqui. O cronômetro tá aqui, tá? O cronômetro tá aqui. Então vai contar 10 minutos após a vinheta. Então já deixa seu like, compartilha, se inscreva, siga a gente lá no Instagram, beleza? Depois da vinheta, 10 minutos. Valendo! Começou! Galera, é o seguinte, pressão arterial é algo extremamente importante. Por quê? Porque quando o coração ele fica bombeando e relaxando, esse bombeamento ejeta sangue, tá? E esse sangue é um volume sistólico, porque o sistólico vem de contração do coração. Então esse volume sistólico ele tem um valor de aproximadamente 70 ml. Claro que isso pode ser mensurado em um catéter de Swan-Ganz, tá? Então, olha só que legal, olha só que interessante. Nós precisamos entender que cada batimento por minuto, e se a gente somar todos até 1 minuto, gera um valor. E quando a gente fala de frequência cardíaca, a gente pega todos esses batimentos por minuto, né? Então, veja só, existe algo chamado débito cardíaco, que é a multiplicação dessa frequência cardíaca em 1 minuto vezes o volume sistólico, ou seja, aquele volume que é ejetado. Então, quando a gente multiplica isso, a gente tem o débito cardíaco. E olha só que interessante. A pressão arterial ela é fruto do débito cardíaco multiplicado pela resistência do vaso. Quando eu falo de vaso, eu estou falando de artérias, tá? Então, artérias e veias, mas mais especificamente nas artérias. Então, as artérias elas têm poder de dilatar e de contrair, né? Vasodilatação e vasoconstrição. Então, toda vez que isso acontece, a gente tem um aumento ou uma redução de pressão arterial. Então, se eu tiver uma vasoconstrição, você concorda que o espaço diminuiu para a mesma quantidade de sangue passar? Com isso, vai aumentar o quê? Uma tensão. O que é tensão? Hipertensão, ou seja, aumenta a pressão. Então, se a gente tem uma vasodilatação, essa tensão diminui. Logo, a gente tem uma hipotensão, ou seja, a gente faz ali uma redução. Então, são 2 fatores importantíssimos para a gente entender pressão arterial. O primeiro, a tensão, desses vasos, que é a resistência vascular, e o outro é o volume e o batimento. O volume, que é o volume sistólico, e o batimento seria a frequência cardíaca, ou seja, a quantidade de vezes que este coração bate em 1 minuto. Lembrando que eu estou especificando esse vídeo mais para o paciente adulto. Então veja só, quando você mensura a pressão arterial do seu paciente, você está querendo saber se seu paciente está com níveis pressóricos dentro de um valor considerado normal para não causar um efeito deletério, um acidente vascular nesse paciente, tá? Lembrando que acidente vascular não é só cerebral, pode ser cardíaco pulmonar, em outros lugares também, como também um paciente que possa não receber o suprimento necessário de nutrientes, inclusive de oxigênio também, tá? Então veja só, vamos entender algo extremamente importante aqui. Então, se a pressão do seu paciente estiver abaixo do valor sistólico e diastólico considerado suficiente para levar o suprimento necessário para todo o corpo, isso vai levar a uma instabilidade hemodinâmica do seu paciente. Quando o seu paciente fique com pressão sistólica e diastólica acima de valores considerados perigosos para um possível acidente vascular, a gente precisa entender que esse acidente acontece da seguinte forma. Pode ser por placa de gorduras que estão aderidas ali à artéria do paciente, tá? Então está aderida ali à artéria do paciente, tá? E devido a esse aumento de pressão, ela arranca essa placa ali e essa placa começa a viajar, em formato de um êmbolo e ela vai para algum lugar e começa a formação de trombos. Por quê? Plaquetas param, aí vem fibrinas, então aquilo ali tudo pode acontecer. Onde? Pode ser em uma artéria coronária, aí vem o infarto. Pode ser no pulmão, aí vem o TEP, tromboembolismo pulmonar. Pode ser na cabeça, que aí vem o AVE
isquêmico, tá? Mas essa pressão ela pode ser tão forte, mas tão forte, que lá na cabeça pode acontecer um rompimento de um vaso que não conseguiu segurar aquele valor de pressórico, uma pressão muito elevada. Então, entenda que quando isso acontece, né, no paciente, isso é um AVE do tipo hemorrágico, ou seja, teve extravasamento de sangue porque um vaso rompeu. Outra coisa que também pode acontecer não só no cérebro, né, na cabeça, digamos assim, mas em outras partes do corpo, é a tal da aneurisma. O que é um aneurisma? É quando um vaso ele tem uma parte frágil, de forma que o aumento de pressão dilata aquela parte frágil. Como se fosse uma bexiga. Você não faz uma força na bexiga, ela não, tipo, se ela tem uma resistência, depois que você sopra mais forte, ela não cede àquela resistência. Isso acontece em uma parede fraca, que a gente chama de aneurisma. É claro que tem as classificações dos tipos de aneurisma aí, tá? Mas veja só, isso tudo que eu estou te falando é algo que nós precisamos saber da pressão arterial. Vocês viram que em nenhum momento eu falei números? Não precisa saber números e ficar com um número fixo na sua cabeça, porque isso vai te atrapalhar. Isso leva você a um decoreba de um assunto extremamente importante. Pressão arterial não é para você decorar, é para você interpretar clinicamente. Então, quando o seu paciente chega hipotenso, você precisa melhorar essa pressão do seu paciente, tá? Justamente para quê? Para que você, de fato, tá, compreenda que a hemodinâmica dele precisa de um valor mínimo sistólico e diastólico. Da mesma forma, quando seu paciente chega com valores muito altos de pressão arterial, seu paciente corre riscos de acidentes no percurso vascular, tá? Seja por um aneurisma, um rompimento ou um entupimento, tá? Então, toda essa possibilidade ruim, negativa, que a gente de fato não queria, pode acontecer ou estar associada a um problema com a pressão arterial, tá? Enfim, então, a partir do momento que você tem domínio de pressão arterial, você começa a entender mais hemodinâmica. Por exemplo, o que é pressão arterial média, PAM? É a média da sístole e da diástole. O que é PNI? Pressão não invasiva. É quando você pega um manguito, coloca em algum membro e verifica a pressão do seu paciente de uma forma manual. O que é uma pressão arterial invasiva, conhecida como PAI? É uma cateterização de uma artéria para você mensurar a pressão em tempo real, inclusive coletar sangue arterial para a gasometria. O que é a pressão venosa central? A pressão venosa central é nada mais nada menos que a pressão de todo o fluxo sanguíneo venoso que está chegando ali no átrio direito e ventrículo direito do paciente. A gente consegue mensurar a pressão venosa desse paciente, tá? E claro que não poderia faltar de entender a pressão na cabeça. A gente tem uma PPC, pressão de perfusão cerebral, também conhecido como FSC, fluxo sanguíneo cerebral. Ou seja, a pressão arterial média menos a pressão intracraniana são fatores importantíssimos para você entender se o seu paciente tem ou não fluxo sanguíneo cerebral adequado, tá? Outra coisa que você também precisa compreender de pressão é a pressão intraabdominal, que a gente chama de PIA, né? Essa pressão intraabdominal, ela é necessária para você entender que quanto maior essa pressão intraabdominal aumenta, os vasos sanguíneos que estão no abdômen, eles vão ser comprimidos por aquela pressão e aí vai acontecer isquemia em órgãos nobres nessa região, tá? Então, é um preditor muito importante para a gente saber a gravidade do paciente. Se você quiser estudar mais, a gente tem uma série de pressões aqui, uma playlist, tá? Ó, 8 minutos e 30, ainda tem 1 minuto e meio para continuar falando aqui, tá? Então, falando da PIA, você pode estudar a síndrome compartimental abdominal. Então, se você é enfermeiro, você trabalha em terapia intensiva, você precisa e deve saber sobre isso aí, tá? Como mensura, qual é a finalidade, então isso é extremamente importante, tá bom? Eu trabalhei em uma UTI neurológica na qual nós precisávamos verificar tudo isso aí. Galera, pressão é a base do seu estudo. Se você domina a pressão arterial, você já está dominando a clínica. Olha, 9 minutos e 3, mais aquele pedacinho do início, não sei quanto tempo, mas igual prometi, falei em 10 minutos sobre pressão arterial. Te vejo no próximo vídeo.